Questão 366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam produto de diferentes espíritos encarnados nele e tendo cada um uma aptidão especial? Essa pergunta já foi, de certa forma, feita lá na 364, né? Quando ele pergunta sobre qualidades morais e inteligência. Só que aqui ele dá uma resposta mais completa. Porque qual foi a pergunta aqui? O que é que os espíritos pensam da opinião de que as qualidades diferentes da pessoa são de espíritos diferentes, como se uma pessoa pudesse ser animada por mais de um espírito. Refletindo, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, lhe é necessária uma vontade única. Uma vontade. A vontade é que move o espírito, né? Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois que, em sua morte, esses espíritos seriam qual um bando de pássaros escapados de uma gaiola. É o exemplo que ele deu. Amálgama é uma fusão perfeita de coisas ou pessoas distintas. Então ele está dizendo que se o homem fosse uma fusão de espíritos, como se na morte dele fosse abrir uma gaiola com vários pássaros, né? Não teria individualidade. Vamos continuar aqui. O homem lamenta, frequentemente, não compreender certas coisas. E é curioso ver como multiplica as dificuldades, enquanto que tem sob a mão uma explicação muito simples e natural. Ainda aqui toma o efeito pela causa. É fazer para o homem o que os pagãos fizeram para Deus. Acreditavam em tantos deuses quanto há fenômenos no universo. Mas, entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos senão efeitos tendo por causa um Deus único. Primeiro ele disse que a gente cria dificuldades e a coisa é simples. Tudo que a pessoa manifesta, tudo que o homem e a mulher manifesta aqui na encarnação, são características do espírito encarnado. São aprendizados e evolução do espírito que está aqui encarnado. Simples, um espírito. Ele fez a comparação com os antigos que achavam que cada manifestação da natureza era de um Deus. E ele fala que a gente, dessa forma que foi perguntado, está tomando o efeito pela causa, invertendo as coisas. Porque o efeito é o caráter do espírito, a causa são as manifestações das diferentes características intelectuais e morais, né? Esse é o efeito. E na pergunta ele inverte, ele pega as diferentes características da personalidade como causa, sendo o efeito múltiplos espíritos. Então isso é simples, está claro, é um espírito só encarnado. Tudo que ele manifesta é característica desse espírito. Tem um comentário aqui, em letras pequenas, que Kardec fecha esse assunto. Faculdades morais e intelectuais. Nessa 366 fecha esse assunto. Vamos lá. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a esse respeito numerosos pontos de comparação. O mundo físico e o mundo moral. Acreditou-se na existência múltipla da matéria, enquanto se esteve apegado à aparência dos fenômenos. Ele está falando de uma coisa mais científica, que acreditou-se na existência múltipla da matéria. Hoje compreende-se que esses fenômenos tão variados podem muito bem ser apenas modificações de uma matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado.
e não de várias almas, como os diferentes sons dos órgãos. Sons do órgão. Órgão aqui é aquele instrumento musical, né? São o produto de uma mesma qualidade de ar e não de outras tantas espécies quanto há de sons. Então ele está dizendo que os vários sons que saem de um órgão é manifestado na mesma coisa que é o ar. São as vibrações do ar. Não são vibrações em matérias diferentes. Então o mesmo ar apenas modifica a vibração e sai vários sons. Resultaria desse sistema que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas inclinações, isso seria o fato de tantos espíritos que vêm ou que se vão, o que faria dele um ser múltiplo, sem individualidade e, por consequência, sem responsabilidade. É outra contradição aos exemplos tão numerosos de manifestações pelas quais os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Ele aqui já falou das manifestações, que na manifestação, né, em comunicação mediúnica, os espíritos manifestam suas personalidades, sua identidade, as características próprias dele. Então, os espíritos explicaram aqui com mais detalhes, mas uma coisa que para a gente hoje é simples. Toda característica de personalidade é fruto de um só espírito que está aqui encarnado.